Olá, pessoal! Vamos lá. Hoje a gente inicia as aulas do G2. Eu espero que vocês gostem da temática, gostem das aulas. Eu não fiz muita coisa, fiz uma coisa bem básica. Vocês podem perceber que não tem tanta atividade assim, então não adianta reclamar comigo, dizer que tem várias atividades para fazer, porque não tem. É uma atividade bem simples, bem prática e rápida de se resolver. Português, matemática, na verdade, português, gente. Português, matemática é a próxima atividade. Vamos lá, português primeiro. Português. Os elementos do texto narrativo. Eu vou explicar um pouco sobre os textos narrativos. Todo texto, na verdade, é uma narração. Ele pode ser uma narração direta, pode ser uma narração indireta, pode ser um narrador de primeira pessoa, de segunda pessoa, um narrador onisciente também, agora existe esse novo. Pode. Dentro do texto narrativo, ele remete à ideia do ato de contar a história. A narração dá a ideia para a gente de contar uma história. Sejam elas verídicas ou fictícias. Resumindo, verdadeira ou falsa. E para que essa história seja dotada de sentido, ela precisa atender a critérios específicos no que se refere aos seus elementos constitutivos para serem constituídos. Dentro deles, destacam o espaço. É o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam. Existe o espaço físico, que é aquele que caracteriza o enredo, e o psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens. Em alguns textos, eles relatam onde estão. Cheguei em casa e fui dormir. É um espaço físico. Ele está relatando onde ele está fisicamente. E às vezes eles colocam sempre no subconsciente. Assim que eu cheguei em casa ainda remete a físico, mas tem alguns específicos que vão mais para a questão psicológica do espaço, né? Dentro de um texto é muito simples de encontrar o espaço quando a gente pede interpretação textual. E a gente trabalha interpretação textual desde criança já por causa disso, para identificar essas coisinhas básicas. Essa atividade que eu estou passando para vocês é uma atividade de 7º ano, tem alguns que estão no 6º. Por isso que eu coloquei o mais simples possível, porque a partir do 6º você já consegue trabalhar a interpretação textual. A partir do 3º ano do ensino fundamental, você já trabalha interpretação textual. A diferença é que uma interpretação textual do 3º ano é menos complicada do que uma do 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. É diferente. Além do espaço que é descrito no texto, também existe o tempo, que caracteriza o desencadear dos fatos. É constituído pelo cronológico, que, como o próprio nome diz, é ligado às horas, meses, anos, ou seja, marcado pelos ponteiros do relógio e pelo calendário. Muito desse tempo cronológico, pelas vezes, não vem datas, ele vem há muitos anos atrás, há séculos, há milênios. Era uma vez. Então, esses termos, eles remetem muito a muito tempo. Então, eles estão falando de tempo. Só que não está dizendo para a gente uma data, não está dizendo para a gente um dia, mas está falando de tempo. Então, a gente precisa se ligar nessas palavrinhas mágicas. Também existe um tempo psicológico, que é ligado às lembranças, sentimentos interiores, vividos pelos personagens, intrinsecamente relacionados com a característica pessoal de cada um. Que sentimentos são esses? O psicológico, ligados às lembranças, aos sentimentos. Então, na época que era eu e a minha avó, antes dela falecer, então, eu estou dizendo na época, tempo antigo, passado. Antes dela falecer, estou dizendo que ela já veio a morrer, né? E aí, existe um tempo psicológico porque eu estou lembrando dessa ocasião. Não é uma ocasião que eu estou vivendo no presente, é uma ocasião passada. Eu estou apenas lembrando de acordo com o sentimento que eu estou tendo naquele momento. E também existem as pessoas mais importantes, né, eu diria, de um texto, que são os personagens. Sem eles não teríamos um texto narrativo, né, gente? Porque uma história tem uma pessoa por trás. Às vezes a gente conhece a pessoa. O texto mesmo diz quem é, tipo Branca de Neve. A gente sabe que é Branca de Neve. Fadas, a gente sabe que é fadas. Mas o texto não deixa claro. Mas tem um personagem. Só você investigar que existe. E eles são as peças fundamentais, pois sem eles não haveria o próprio enredo. Há a predominância de personagens que se destacam pelos atos heróicos, chamados de principais. Outras que se relacionam pelo seu caráter de oposição,
os antagonistas e os secundários, que não se destacam tanto quanto os primários, funcionando apenas como suporte da trama em si. Em uma novela, existem os fictícios que ficam ali ao redor, né? Eles ficam ali ao redor, eles não estão tanto na trama, mas eles não estão tanto na trama, mas eles ficam ao redor do acontecimento do ocorrido ali. Porém, quem vai contar o texto narrativo é o narrador. Ele vai narrar aquela história, ele vai contar aquela história para a gente, ele vai tentar nos convencer que aquela história é verídica ou tentar nos levar até a história. Tem uns historiadores que têm esse poder imenso. E ele vai narrar a história para a gente, atuando como mediador entre a história narrada, o leitor, o ouvinte, né? Que nós somos leitor, porém ouvinte também. Porém, o narrador classifica-se em três modalidades. Existe o narrador personagem, que além dele contar a história, ele participa. Eu e João estávamos indo para a escola e o cadastro dele estava desamarrado. Eu e João. Eu estou na história. Narrador personagem. Narrador observador. O cadastro de João estava desamarrado. Eu não estou na história. Eu observei que o cadastro de João estava desamarrado. Posso estar de longe, posso não ser nem amigo dele. Mas eu estou observando ali que o cadastro dele está desamarrado. E existe o narrador onisciente. João acordou cedo, se levantou rapidamente, calçou o sapato, foi para a escola. No meio do caminho, ele viu que o sapato estava desamarrado. Como é que eu conheço a história de João, minha gente? Como é que eu sei isso tudo da vida de João? Significa dizer que, além de eu narrar um acontecimento que eu vi na rua, eu conheço o João desde que ele saiu de casa, desde a hora que ele se acordou. Então, eu sou onisciente. Eu já conheço o personagem que eu vou narrar. Eu já conheço a pessoa da história, da trama que eu vou contar. E eu já conheço há muito tempo. Porque para eu dizer a hora que ele se acordou, quando ele se acordou, né? Então, eu já sou onisciente do que eu estou dizendo. Eu já conheço o personagem. Tá? Observador, só observa. Personagem faz parte. E onisciente já conhece, bem dizer, desde que nasceu a história do personagem. Então, ele tem predominância, ele tem consciência do que está dizendo. Todos esses elementos correlacionam entre si, formando o que denominamos de enredo. Enredo de um texto. Que é o desencadear dos fatos, a essência da história, a qual se constituirá para um desfecho imprevisível, que talvez não corresponderá às expectativas do leitor. Uma verdade é aquele filme Como Eu Era Antes de Você, que todo mundo acha que no final eles vão viver felizes para sempre, e no final o homem morre. E a gente não vive feliz para sempre. Isso é trágico. Outro filme era A Culpa é das Estrelas, né? Que eles têm uma doença lá e terminam morrendo também, e a menina fica, né? É um filme que a gente não tem um desfecho e, portanto, ele poderá ser triste, alegre, cômico ou trágico, dependendo do ponto de vista do narrador. Quem está narrando aquela história ali, pode ser que ele conte a história toda verdadeira e no final ele diga, vou mentir. E ele mente. Vou ler um texto agora, depois de toda essa explicação, que vai relacionar com a atividade de hoje. Então, quem chegou até aqui, porque o vídeo foi longo, vai conseguir entender a atividade de hoje. Vamos lá. Vamos ler o texto sobre, um pequeno texto sobre os alimentos dos povos egípcios. Não vou saber dizer essa palavra toda hora, então preste atenção. Na época dos povos egípcios, os principais alimentos consumidos por eles eram legumes, hortaliças, cebola, olho-poró, alface, tipo de feijões e favas eram consumidos em grandes quantidades. Os alimentos eram muito raros para os pobres, porque no Egito não tinha quase alimentos. Os povos egípcios comiam com os dedos nos grandes banquetes. Eles eram preparados geralmente atrás da casa. Naquele tempo, o pão era feito pela dona de casa. Ela buscava trigo no celeiro e moía-o entre duas pedras para transformar em farinha. Depois, misturava a farinha com água e fazia pães de muitos formatos e tamanhos. Agora a gente vai para a primeira atividade lá, tá na postura que eu já vou mostrar para vocês. Quais são as expressões de um texto que indica o passado? Tá nítido isso aqui para vocês? O que é que vai indicar o passado aqui? Que é uma relação de tempo. Na época dos povos antigos, dos povos egípcios, indica passado.
Se você pesquisar no Google, ele vai dizer até a data que existem os povos egípcios. Então, indica um passado. Consumidos, alimentos consumidos, lembra passado. Eram, lembra passado. Naquele tempo, lembra passado. Era uma vez, lembra um passado. Ainda indefinido, mas lembra um passado. Então, são termos, são terminologias, são palavras, são conjunções que lembram um passado. Então, leiam o texto atentamente, se predominem, né? Prestem atenção na pergunta, que vocês vão conseguir responder ela lindamente, tá? Vamos ler um pedacinho do que está lá também no texto. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Por isso, foi viajar pelo mundo fora para encontrar uma. Viu muitas princesas, mas havia sempre qualquer coisa que não parecia estar como devia ser. Por fim, regressou a casa, muito abatido porque queria uma princesa verdadeira. As palavras que estão em negrito, vocês terão que procurar, na verdade, trocar elas por outras palavras que dê o mesmo sentido no texto. Vamos lá, sabe quais são? Por isso, quem prestou atenção até aqui vai conseguir pegar uma palavra dessa, colocar lá e ó, chuchu vai, né? Por isso, pode ser trocado por esse motivo, por essa razão, por causa disso, à vista disso, em vista disso, em razão disso, em função disso, diante disso, posto isto, isto posto, assim sendo, sendo assim, dado isso. Desse modo, dessa maneira, dessa forma, dessarte, destarte, assim, logo, por consequente, portanto, então, daí por consequência. Tem outros também que eu não coloquei aqui porque fica sem ar já. Então, por isso, pode ser trocado por essas conjunções, dependendo do sentido da frase, do sentido do texto também, tá? Nem todo texto vai encaixar uma palavra dessa. Lembra disso. Mas. A palavra mas, por ser uma conjunção adversativa, é usada para transmitir ideia de oposição ou adversidade. Ela pode ser substituída pelas conjunções porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. A mesma, se liga a mesma ideia do por isso. Por fim, a locução adverbial em conclusão de modo final, finalmente ou ao final, essas palavras elas podem ser produzidas por, elas podem ser no lugar de por fim. Um exemplo. Por fim, ao final, o professor entregou o restante das notas. Não se pode confundir com por fim com um acento no O, porque ela coloca um fim ou finaliza algo. Brasil diz não à ideia de por fim a polícia militar. Então, o Brasil diz não. Não é um final. Decreta que não vai colocar a polícia, de acabar com a polícia militar. Ele diz que não. Acabou. Aí, ali, na questão de cima, no exemplo de cima, está dizendo que ao final de uma aula, o professor entregou o restante das notas. Ele não decretou uma coisa. Ele disse que ao final da aula eu revejo as atividades de vocês. Não é um decreto, não é uma coisa que vai colocar, finalizar algo. Tá? Então, tem que entender que com acento muda o sentido, sem acento transforma em outro sentido. O português tem isso. E o porquê sem acento, todos juntos. Porquê usado em resposta se pode ser substituído pela expressão pois. As orações que possuem esse termo podem ser explicativas ou causais. Exemplo: vou ao parque porque quero brincar de balanço. Porque com acento é utilizado quando se quer informar a razão ou motivo de algo. Por que eu vou ao parque? Porque quero brincar com a minha madrinha. Estou explicando, né? Vamos para a cartilha. A cartilha de vocês vai com foto de Turma da Mônica, porque todo mundo utiliza a Turma da Mônica, as outras professoras, e eu disse que eu vou utilizar também, porque é igualdade. Equidade também. E aí eu não tive tanto tempo de preparar mais atividades. A última atividade de vocês vai ser pelo Google Forms. Atividade mesma arte, português, atividade 1, leitura e organização temporal do texto narrativo. Vocês vão ler esse texto da Princesa e a Ervilha e vão responder essas duas pequenas perguntas que eu já debati com vocês aqui muito, tá? Após ler o texto, vocês vão para de matemática, que é o próximo vídeo. Tchau, tchau. Né? Tchau, tchau para vocês. Revejam o vídeo de novo, se não me entendeu. E gratidão por ter chegado até aqui, que eu sei que vai ser pouco. Tchau, tchau.